O prefeito de São Paulo, João Dória, voltou ontem para o Brasil depois de compromissos nos Estados Unidos. Ele gravou um vídeo falando sobre a crise, mas ainda não tinha conversado com a imprensa e fala agora com a Jovem Pan. O prefeito já está no edifício Matarazzo. Prefeito, bom dia, como sempre, obrigado pela gentileza. Bom dia, Tiago, Joseval, Vila e Denise, e os nossos ouvintes da Jovem Pan também. Ô prefeito, o senhor nesse vídeo se diz perplexo com a crise, com a gravidade da crise do Brasil, mas eu pergunto para o senhor, por que o senhor não cita o presidente Michel Temer e nem o senador Aécio Neves? Tiago, eu queria registrar aí para vocês o seguinte: eu tenho acompanhei dos Estados Unidos, no meu retorno, aliás, o assunto, a situação desta gravidade se apresentou na quarta-feira. Estava em Washington com o governador Geraldo Alckmin. Um ponto importante, não obstante toda a gravidade dessa crise, é proteger o Brasil, Tiago. Nós temos que ter serenidade e equilíbrio para não comprometer a economia e fazer as apurações necessárias, e o que a Justiça está fazendo, e eu tenho absoluta confiança de que o Poder Judiciário, nas suas diferentes instâncias, vai fazer. Eu não quero ser uma voz, ainda que altiva e ainda que dentro do contexto de uma situação grave, que venha tornar ainda mais difícil as soluções e o encaminhamento com equilíbrio para não prejudicar a economia brasileira. O desastre avançado no plano econômico vai aumentar o desemprego, prejudicar a retomada do crescimento, e as maiores vítimas desta situação serão exatamente as pessoas mais pobres e mais humildes. Estou agindo com responsabilidade e com equilíbrio. Por isso o vídeo onde eu falo, temos que proteger o Brasil. Prefeito, bom dia, Marco Antônio Vila, prefeito. Bom dia, Vila. Olha, nós vimos a crise mais grave, mais profunda da história do Brasil republicano, desde o processo de impeachment, que não encerrou a crise, pelo contrário, abriu. A questão agora, nesse momento, hoje vão ter outros envolvidos, vão ser divulgadas questões que envolvem, dizem, o senhor José Serra, do seu partido, Dilma e Lula, entre outros, quer dizer, portanto, deve se expandir esse processo, mas a questão que envolve Aécio Neves, que foi até ontem presidente, agora licenciado do PSDB. Sua irmã está presa. O que envolve o presidente, a gravação é estarrecedora. O emissário do presidente, o senhor Rodrigo, deputado federal também pelo PMDB Paraná, né? PMDB Paraná, recebendo dinheiro e tal. Como é que o senhor se posiciona sobre isso? Como é que é possível, prefeito João Dória, defender o Brasil sem enfrentar esse projeto criminoso de poder parte 2 que está hoje aí, porque são inquestionáveis as provas, né? E o Aécio Neves, a irmã está presa, quer dizer, é algo gravíssimo, né, prefeito? Você tem razão, é grave, é gravíssimo. Como defender o Brasil? Defendendo a justiça, fazendo a apuração necessária, garantindo ampla defesa, mas agindo com todo o rigor na justiça. Isso é o que tem que ser feito, Vila. Eu só não quero precipitar julgamentos, mas fazer e apoiar, isso é fundamental, e é o que eu fiz. Aliás, ao manifestar-me, e fiz isso nessa gravação do vídeo que você e certamente os ouvintes da PAN, muitos assistiram, apoiar a justiça. E nessa circunstância, doa quem doer. Não importa de qual partido, de qual relação, se era amigo, se deixava de ser, a apuração tem que ser rigorosa, independente e determinada. E diante desse problema, bom dia, prefeito João Dória. Bom dia, Joseval. Diante de todo esse quadro, qual a solução que o senhor apresenta? O senhor é um grande líder político hoje a nível nacional. A renúncia do presidente, o impeachment, qual é o caminho, prefeito? Joseval, falar isso a você pode ser até uma redundância. É o caminho da justiça, seguir aquilo que a justiça determinará. Neste caso, é muito mais uma ação de justiça, de obediência às leis, do que obediência política, Joseval. Neste caso, especificamente, o que deve prevalecer é a justiça, não é o sentido político. Mas se não ficou estarrecido, desculpa, se não ficou estarrecido, prefeito, eu falei assim, poxa, nós temos políticos ou quadrilheiros, né? Eu fiquei pensando, lendo tudo isso que foi disponibilizado até o momento, o senhor não ficou estarrecido? Quer dizer, o senhor certamente ouviu essas gravações, não dá vergonha? Quer dizer, a linguagem de marginal usada por Aécio Neves na conversa, os palavrões, a forma como ele se refere ao ministro da Justiça, ele é um presidente no partido até ontem, ele é um senador, foi candidato a presidente da República, foi presidente da Câmara, a linguagem
linguagem que ele fala nem é de botequim, é de marginal. Eu acho que nem num presídio alguém usa a linguagem que ele usa. Eu tive vergonha, e nós aqui na Jovem Pan não falamos o que ele disse, só falamos a primeira letra da palavra, porque a gente tem educação, e um marginal como ele disse isso. Quer dizer, isso só para o senhor Joesley Batista, que é um marginal também, que é para estar preso e devolver todos os bens roubados, meu, seu, nosso, do povo brasileiro, e não só pagar uma multinha e pedir desculpas, que ele é um canalha. Me desculpe usar essa expressão, prefeito. Mas esse sem vergonha, conversando com o presidente da República, falando de crimes, e o presidente não teve a hombridade de dar voz de prisão, porque ele estava dizendo que estava comprando um procurador por 50 mil reais, e o presidente devia só falar, o senhor está preso nesse momento. E quanto a isso, é inquestionável a gravação. O senhor não se revolta contra isso? Esta indignação eu já reproduzi e reafirmo aqui a vocês e aos ouvintes da Jovem Pan. E também a sua indignação, que eu vi hoje logo cedo, acompanhando o Jornal da Manhã, em relação à linguagem. Realmente é estarrecedor um senador da República usar esse tipo de linguagem. Quer dizer, teve que ter censura em cada frase, censura de 2, 3 palavras, de baixíssimo calão, eu suponho, até pela interpretação daquilo que a imprensa pôde reproduzir, ainda que sem a expressão completa. Isso é absolutamente lamentável. Quem usa esse tipo de linguagem não tem, eu diria, minimamente condições de proceder com equilíbrio às suas funções. Me lembro, inclusive, não quero aqui com isso desviar o assunto, mas me lembro, inclusive, a ex-presidente da República e o ex-presidente, a ex-presidente Dilma e o ex-presidente Lula, que usavam esse tipo de palavrões e de colocações costumeiramente, como se isso fizesse parte da linguagem normal das pessoas, e não é. Eu não fui educado assim, você não foi, Denise, Tiago, Joseval, e certamente a maior parte dos ouvintes que estamos acompanhando aqui, xingamentos, palavras de baixo calão, qualificando pessoas de uma maneira ostensiva, grosseira. Eu concordo plenamente, Vila, isso é absolutamente, não só inaceitável, como é surpreendente. Agora, prefeito, em termos práticos, qual o senhor acha que deve ser o posicionamento do partido, já que o PSDB era o principal partido de sustentação do governo, inclusive no encaminhamento das reformas, continua participando do governo, os ministros, como encaminhar toda essa situação agora? Denise, com equilíbrio, com muito equilíbrio. Eu entendo que nessa circunstância nós temos que proteger a economia brasileira, e isso significa proteger o Brasil. Se houver uma degringolação completa, precipitada em relação à estabilidade da governabilidade do país, o risco, você que é uma boa analista econômica, é você acabar com a economia brasileira de vez. Veja os mercados hoje, já ontem e hoje, como é que estão amanhecendo os mercados. Vão amanhecer daqui a pouco, você começa a ter aí os primeiros resultados de hoje. A reação do mercado internacional em relação ao Brasil. A ingovernabilidade só vai colocar riscos gravíssimos para a economia brasileira. Nós temos que separar a questão política e judicial. Essa tem que ser apurada com todo rigor, como defende o Marco Antônio Villa, como vocês defendem, como eu defendo, mas preservando a economia brasileira, preservando inclusive os agentes que hoje no governo estão à frente da economia brasileira, o presidente do Banco Central, o ministro da Fazenda, o secretário do Tesouro, aqueles que têm uma responsabilidade, nesse momento, na minha opinião até, muito maior, muito mais avançada, dada a circunstância política do país, para proteger a economia brasileira, Denise. Você, como bom analista, sabe disso. O risco que o país está vivendo neste momento não é só o risco político, não, que é grande, reconheço, mas é o risco econômico. Tem uma debacle pior do que aquela no período do impeachment da ex-presidente Dilma. Mas isso significa continuar participando do governo? Neste momento, há que se ter calma e equilíbrio, Denise. Não se pode ter medidas ou decisões precipitadas. Ter equilíbrio, manter a firmeza, manter o rumo, estabelecer aquilo que é correto e é justo, e não a qualquer preço também, quero deixar claro. Manter a estabilidade a qualquer preço, não, mas preservar a estabilidade, reconhecendo a gravidade da situação, é prova de grandeza, é prova de resiliência, ainda que com a visão crítica preservada. Bom, vamos ver se eu consigo a manchete do meu jornal, prefeito. Nesse caso, o PSDB não tem que abrir um processo ético contra Écio? O PSDB deve agir com toda firmeza. Eu não sou dirigente partidário, Joseval, você sabe disso. Aliás, nem sequer participei do último programa partidário
do PSDB. O senhor se sentou, desculpe, prefeito, incomodado por isso? O senhor é a maior figura hoje, a grande vitória foi em São Paulo. O senhor não apareceu nem um segundo, o senhor não se sentiu incomodado com isso, não? Vila, eu obviamente me senti surpreendido, incomodado não. Eu volto a reafirmar aqui, eu não sou político, eu estou na política. Respeito a classe política, respeito os pilares da democracia, onde o legislativo, o executivo, ao lado do judiciário, compõem esse pilar da democracia, mas eu sou e continuo sendo aquilo que defendi durante a campanha e continuo defendendo agora como prefeito. Eu não sou político e eu não quero com isso estigmatizar a classe política, nem condenar a classe política. Há bons e maus, aliás, você já fez esse comentário várias vezes. Há bons e maus na política, bons e maus na atividade empresarial, bons e maus no jornalismo, bons e maus em todas as áreas. A generalização é ruim, estabelece um julgamento inadequado. Mas eu não me senti incomodado, me senti apenas surpreendido. Mas como eu sou um outsider, eu não sou político, eu compreendi. Bom, aqui não é o meu campo, aqui é campo dos políticos. E lá foi feito o programa partidário do PSDB com os políticos. Eu tenho uma questão, desculpa, prefeito, eu vou mudar o tom da nossa entrevista. É uma questão da prefeitura, porque o senhor hoje, queira ou não queira, o senhor é uma grande figura política nacional. Então, essas questões nacionais, o prefeito de São Paulo é obrigado a responder. Natural, não tem jeito, é natural. Mas é uma questão, mais uma gravidade. Uma gravidade que nós estamos vendo. Mas é uma questão municipal. Eu recebi numa nossa ouvinte, eu queria pedir a gentileza de ler para o senhor. Claro. Eu não vou identificá-la. Ela diz o seguinte... o meu filho, diz essa senhora, essa mãe, estuda na Escola Municipal de Educação Fundamental Conde Pereira Carneiro, na rua João Peixoto Veigas, 441, Jardim Consórcio, Zona Sul de São Paulo, próximo ao Shopping Interlagos. Continua a mãe. E desde o início desse ano, as crianças estão sem professor de História, Português e Educação Física. A alegação é que estão de licença médica. Continua a mãe. Muito embora a diretora tenha solicitado professor substituto, mas até hoje não foi atendida pela Prefeitura e pela Secretaria Municipal de Educação. E diz a mãe, já estamos em maio. O mais incrível, diz a mãe, é que mesmo sem aula, a escola acaba atribuindo nota mínima aos alunos, para que eles não zerem na matéria. Continua a mãe. Há pai que insiste em dizer que é professor de educação física, por exemplo, não está de licença médica, não. Eles afirmam que o professor é militante petista e sindicalista e por isso falta muito. Inclusive vive falando de militância para os alunos. Ela me pede, a mãe, por favor, o senhor teria condições de falar isso com o prefeito? Então eu estou transmitindo ao prefeito. É a Escola Municipal de Educação Fundamental Conde Pereira Carneiro, em que estão sem professores de História, Português e Educação Física, e mesmo assim tem a nota mínima, quer dizer, eles vão ser aprovados até maio, ao menos, sem ter tido em nenhum momento uma aula de História, uma aula de Português, uma aula de Educação Física. Olha, é uma colocação grave. Até nós temos que agradecer a essa mãe, sim, a você, essa comunicação com essa denúncia. Na verdade, isso não é nem uma reclamação, isso é uma denúncia concreta. Que nos trata de um professor que, enfim, por circunstância tenha faltado 1, 2 ou 3 ou 4 vezes, mas 3 professores em 3 matérias que, sob a alegação de licença médica, estão ausentes e prejudicando os alunos dessa escola, Conde Pereira Carneiro. Eu já registrei aqui, anotei, assim que terminar eu vou falar com o secretário Alexandre Schneider e pedir providências imediatas. A meu ver, inclusive, a gestora, a professora, a diretora dessa escola já deveria ter tomado providências. Ora, se é fato e é verdade que houve uma licença médica e se substitua, alguém que tira a licença médica, tira por um prazo determinado. O médico determina, escreve, verdadeiro ou não o motivo da licença, mas ele indica licença por 30 dias, por 45 dias, por 60 dias. Ora, numa circunstância como essa, simplesmente passar o aluno não é a atitude correta, substitui o professor, encontre uma solução em que o aluno ou os alunos possam ter aquela matéria e seguirem sem prejuízo. Imagina se essa situação em outras escolas acontece também. Nós vamos passar todos os alunos de ano sem aula por força de um licenciamento médico. Eu queria agradecer a essa mãe, ainda que você não tenha mencionado o nome dela, pelo fato de estar com esta denúncia, nos ajudando a corrigir o problema, não apenas dessa escola, Conde Pereira Carneiro, mas outras também. Eu espero até que o secretário Schneider esteja ouvindo aqui a Jovem Pan,
Mas se não estiver, vai ouvir de mim. E a quem eu vou solicitar providências imediatas em relação a essa escola e olhar todas as demais da rede pública municipal, Vila. Obrigado. Ok, prefeito de São Paulo, João Dória, muito obrigado, como sempre, pela atenção, gentileza, bom trabalho, prefeito. Muito obrigado, Thiago. Um bom dia a você, Vila, Joseval, Denise e ouvintes da Jovem Pan. Apesar da chuva e do frio, um bom dia a todos.